Olá, sejam bem-vindos a mais um estudo bíblico da liturgia diária. Essa semana a liturgia vai falar bastante sobre o livro de Jó, nas primeiras leituras. E nessa segunda-feira a gente já começa com a parte mais famosa, do livro de Jó, que é aquela parte que Deus autoriza Satanás a interferir na vida de Jó. Então ela acaba fazendo com que Jó perca seus bens, seus filhos, adoeça, enfim, para provar para Deus que Jó era fiel só porque tinha uma vida boa. Se ele tivesse uma vida ruim, que ele não seria mais fiel. Então toda a liturgia ela caminha em cima da nossa fidelidade a Deus, Independente do momento da vida em que a gente esteja vivendo. Lá no Evangelho, eu até grifei aqui no meu estudo, onde fala que Jesus sabia o que eles estavam pensando. Então Jesus conhecia o coração lá no íntimo daquelas pessoas. É como se a gente precisasse provar para Deus mesmo que, independente da situação, a gente tem que ter um coração bom, fiel e humilde também. E aí Jesus coloca uma criança como exemplo, Ele chama uma criança, coloca no seu colo e fala que quem receber aquela criança é a ele que recebe. Se a gente for olhar como que uma criança vive, A criança ela tem aquela pureza, aquela humildade, independente do que ela vive. Independente se ela é pobre, se ela é rica, enfim, aquela criança ela vai ser o que ela é, independente de onde ela estiver. Se ela estiver numa festa, se ela estiver numa igreja, se ela estiver num lugar chique, se ela estiver num lugar mais simples, a criança ela é pura e ela mostra realmente quem ela é, independente de onde ela está. E aí quando Jesus fala que ele conhece os pensamentos das pessoas e usa a criança como exemplo, me levou muito a refletir sobre esses altos e baixos que a gente tem, dependendo de como a gente está, de onde a gente está, de quem a gente é. No caso de Jó, por exemplo, Deus permitiu que Satanás tirasse tudo dele, para provar que Jó era justo e fiel. Mas eu sei que existem situações, por exemplo, em que acontece o contrário, Que as pessoas recebem tudo, passam a ter muitos bens, muito dinheiro, e talvez aquele momento ali era que Deus queria ver se aquela pessoa realmente é fiel. E nem sempre a pessoa permanece com a mesma fidelidade, humildade e amor a Deus que ela tinha antes, E lá no Salmo 16 ainda vai dizer assim: da vossa face é que me vem o julgamento, pois vossos olhos sabem ver o que é justo. Provai meu coração durante a noite, visitai-o, examinai-o pelo fogo, mas em mim não achareis iniquidade. Então a reflexão que ficou para mim hoje foi realmente de analisar quem eu sou em qualquer situação. Quem é o Deus que eu sirvo e qual a minha postura, qual é o meu coração e onde está a minha fidelidade, independente de onde eu esteja, de com quem eu esteja, do que eu esteja fazendo. Será que Deus pode me provar assim como ele provou Jó, me colocando em qualquer lugar, em qualquer situação, e naquela situação eu permanecerei firme, fiel, independente de qualquer coisa? Então, assim, eu quero usar na minha vida esse exemplo da criança, que Jesus trouxe, de que a criança não muda, ela não se submete ao lugar onde ela está, à pessoa com quem ela está. Ela é quem ela é, independente do lugar. E ser sempre fiel a Deus, porque a gente nunca sabe se aquela situação ali é um momento simples e cotidiano da vida ou se não é um momento de provar nossa fidelidade, um momento que Deus está nos olhando e analisando a nossa postura, porque Deus ele é um pai que corrige, mas ele é um pai que observa, se aprendemos, se evoluímos, porque como Jesus fala aqui, quem não está contra vós, está a vosso favor. Jesus quer dizer que existem N situações e é muito difícil determinar o que aquela situação requer, É muito difícil ser falso em relação a determinadas situações. Então, o que devemos ser? Fiéis o tempo inteiro. Fiéis independente da situação, independente do lugar, independente da pessoa, independente do nível de vida, Hoje em dia Deus coloca a gente em tantos lugares, em tantas situações, em ambiente de trabalho, por exemplo, onde as pessoas falam tão pouco de Deus e às vezes a gente está ali para levar a palavra para alguém, mas na correria e em meio a tantas outras coisas do mundo, às vezes o que nós temos de Deus em nossas vidas fica de lado e a gente não leva essa parte em todos os lugares onde a gente está.
Então é isso, a reflexão de hoje foi um pouco mais curtinha, mas foi cheia de bênçãos, né? Cheia de promessas e revelações de Deus para as nossas vidas, nos ensinando a sermos fiéis, a sermos quem somos, independente de qualquer situação. Então eu já louvo a Deus pela sua vida, te agradeço por estar aqui comigo hoje e te espero no próximo vídeo.